Relator de projeto que flexibiliza porte de armas acredita que a votação sobre o tema ocorra ainda neste ano. Reportagem de Fernando Martins. Relator da matéria, senador Marcos Duval, do Podemos Capixaba, diz que sempre foi tentado ter velocidade na tramitação, mas não crê que as eleições deste ano possam atrapalhar os planos. Em entrevista à Jovem Pan News, o senador comentou o assunto. Nós tínhamos uma preocupação muito grande da questão da estabilidade jurídica, né? E durante o recesso, algum ministro, de forma monocrática, poderia derrubar os decretos do presidente, trazendo aí um caos jurídico muito grande dentro do país. Pessoas que tinham permissão de ter determinados calibres de arma de fogo em casa passariam a estar sendo criminosos por ter esse tipo de arma dentro de casa. Marcos Duval também disse que já nesta segunda-feira, em Brasília, irá analisar se a relatoria segue com o projeto ou se dependerá de alguma ou outra modificação. Uma das questões trazidas pela oposição é a necessidade de se marcar, inclusive, munições. O PT pediu vistas e é uma estratégia que o regimento permite para a gente começar, então, a ver se a gente mantém o relatório atual e pauta ele ainda agora em fevereiro para ser votado e dar essa estabilidade jurídica para a sociedade, ou se nós fazemos algumas modificações que seriam pertinentes, mas aí também voltaria para a Câmara dos Deputados, depois voltaria para o Senado, e aí, exatamente como você colocou, é um ano eleitoral, e isso pode... essa matéria é uma matéria muito mais ideológica e política do que técnica. Eu tento primar pela técnica, eu tento ter argumentos técnicos para que a gente não fique na seara da ideologia ou da política. Um dos pontos de discussão é sobre a necessidade de marcar a munição e identificar as armas de fogo. Para o senador é algo a se debater, pois muitas variáveis estão inseridas. Mas garantiu que se a oposição insistir nesse caminho, é favorável que não só a polícia tenha suas munições rastreadas, mas como todos os donos de armamento. Bom, é importante lembrar que o direito de ter uma arma de fogo ele é inerente ao direito à legítima defesa. Num país que tenha tráfico de drogas, criminalidade com acesso a tantas armas, inclusive de alto calibre, a pessoa não pode ficar refém só de um sistema público de segurança pública, sobretudo as pessoas que vivem no campo. Aumentou muito nos últimos 15 anos a quantidade de assaltos em propriedades rurais. E por mais que tenha um sistema policial pronto para ser respondido, a resposta em locais mais afastados, como a propriedade rural, por exemplo, ela demora muito. Então, para a pessoa poder se defender, ela precisa ter o direito de portar arma de fogo. Havia, inclusive, por absurdo que pareça, uma interpretação que felizmente acabou com a alteração legislativa feita pelo governo do presidente Bolsonaro, em que o proprietário rural, dentro da sua fazenda, por exemplo, só podia usar a arma na sede, dentro da casa. Quer dizer, ele não podia andar dentro da sua fazenda, não podia fazer, por exemplo, uma verificação em toda a propriedade com a sua arma, como se dentro da casa fosse uma coisa e dentro da cerca da fazenda fosse outra. O Brasil enfrenta justamente essas incongruências nessa parte de legítima defesa. Há pouco nós ouvimos uma informação aqui sobre as armas furtadas e, enfim, isso acontece no mundo inteiro, né? O Brasil tem um grande volume de armas importadas indevidamente, trazidas por contrabando no Paraguai. Bandido não compra arma em loja. Então, essa discussão de que as armas legalizadas vão aumentar a violência, ela é falsa, porque o bandido ele tem acesso à arma de qualquer jeito. O cidadão de bem tem na arma legalizada o único meio para se defender com um Estado falho como é o nosso. Equação, né? O Salles se referiu muito à legítima defesa, mas existe um outro lado dessa equação que talvez tenha que ser o mais cuidadoso e o mais olhado, que é a questão da segurança pública. Há milhares de estudos, tanto aqui quanto fora, que mostram que o aumento de armas em circulação resulta no aumento também, no incremento de homicídios e de suicídios. E num país
violento, com histórico de violência no trânsito, em brigas de torcidas organizadas, feminicídio, o aumento de armas em circulação certamente aumentaria também esses casos de assassinato, de mortes violentas. Tem um estudo, até eu estava procurando aqui, por isso que eu estava olhando para baixo, um estudo do Atlas da Violência, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que eles calculam o impacto do Estatuto do Desarmamento na queda dos homicídios. É verdade que mesmo após a entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento, os homicídios aumentaram por diversas razões. É óbvio que a violência tem muitos motivos, tem muitas justificativas, não é só o maior ou menor número de armas de circulação em fogo. Mas esse estudo mostra que se não fosse o Estatuto do Desarmamento, que dificultou o acesso às armas, o pico de assassinatos no país, que chegou a 60 mil por ano, 60 mil anualmente, teria chegado a 80 mil assassinatos. Então, esse é o medo, esse é o temor, quando você flexibiliza muito a circulação de armas, tanto de posse como de porte de armas. E também tem um outro aspecto, que é, por exemplo, isso que a matéria estava discutindo, a reportagem apontava, que é a marcação de munições. Isso é fundamental para que a polícia tenha um instrumento fático de investigação. Se você diminui a marcação, ou então faz a marcação das munições em lotes muito grandes, dificilmente você vai saber de onde aquela munição veio originalmente. E uma outra preocupação é, óbvio, o furto, o roubo de armas. Por exemplo, se você assalta uma residência em que o morador tem uma arma, aquela arma furtada, ela imediatamente parte para o mercado ilegal. Então, é uma discussão muito complexa, certamente o lugar para debatê-la é no Legislativo, não pode ser por meio do decreto, tem que ser por meio do Parlamento. Ainda assim, é uma discussão que não pode se restringir à legítima defesa. É uma discussão que tem que se pautar principalmente por uma questão de segurança pública que já é bastante grave no Brasil e pode piorar. Usando aqui os argumentos que a Amanda tinha apontado anteriormente, eu vou em sentido diametralmente oposto ao dela. Nos Estados Unidos, que dá um campo aí amplo para você fazer a pesquisa sobre se a liberação do uso e do porte de arma melhora ou não na questão da segurança pública, a gente tem os dados em sentido exatamente oposto ao que a Amanda falou. Nos estados democratas, onde você tem mais restrições a armas, você vai perceber que existe um aumento do número de homicídios, principalmente nas grandes capitais. Nos estados republicanos, em sua grande maioria, que tem uma legislação muito mais liberal com relação à utilização e portes de arma, você tem uma diminuição drástica do nível de homicídios nos Estados Unidos. Também refutando o outro ponto que foi colocado agora há pouco, é muito difícil fazer estatística do que poderia ser e que não foi, né? É que nem, de novo, isso me remete ao número de vidas salvas pelo governo do estado de São Paulo. Quer dizer, estatística impossível. É a mesma coisa com relação à questão da violência, né? Morreriam 80 mil ao invés de 60 mil brasileiros. Isso daí não é dado científico de fato. E com relação à questão da legítima defesa, eu acho que é essencialmente o ponto mais importante. É, de fato, uma prerrogativa de nós, cidadãos, termos a capacidade de nos defender, ainda mais num Brasil que existe um número de homicídios comparativamente com outros países no mundo que é flagrantemente absurdo.